Bom dia e bem-vindo à palestra técnica Amostragem em Minas Australianas. Eu sou Ricardo Herzog, especialista em aplicações de amostragem na Heath & Sherwood. Durante esta apresentação, forneceremos um resumo rápido da teoria de amostragem e, em seguida, descreveremos o que queremos dizer com o valor da amostragem correta, amostragem correta, no contexto de nossa experiência com concepção de sistemas de amostragem na Austrália, no Brasil e em outros países. A amostragem correta requer a integração de uma série de componentes-chave que identificaremos com exemplos. E, finalmente, apresentaremos alguns projetos onde a amostragem correta entregou valor ao usuário final. Acredito que haverá tempo para perguntas no final dessa apresentação. No entanto, forneceremos detalhes de contato para que vocês possam entrar em contato comigo separadamente após o término da apresentação. Pedimos que as perguntas sejam feitas apenas após a conclusão da apresentação. A Concept é uma empresa australiana de engenharia que fornece soluções para as indústrias de mineração, construção, água e águas residuais. A Heath & Sherwood é uma empresa canadense que fornece equipamentos para a mineração desde 1927 e amostradores e sistemas de amostragem desde o ano de 1964. Há mais de 25 anos, Concept tem tido uma parceria com a Heath & Sherwood para tecnologias de amostragem. A indústria brasileira de mineração tem semelhanças com a indústria de mineração australiana, principalmente na exportação de minério de ferro, onde a Austrália é o número 1 no mundo e o Brasil seria o número 2 do mundo. Parece commodity. Por que coletamos amostras? Para determinar com algum grau de acuracidade a composição química do mineral, granulometria, umidade e para reconciliação metalúrgica. Na planta de processo, para ajuste de parâmetros operacionais, verificar o nível de recuperação do metal e para contabilidade metalúrgica. No carregamento, para verificar a qualidade do material carregado e confirmação do valor dólar do material que está carregado no navio. Valor é definido como valor relativo ou utilidade ou importância de algum material ou serviço. Muitas vezes descobrimos que a percepção sobre custo do sistema de amostragem não corresponde ao retorno sobre o investimento percebido. Ou seja, o preço do sistema de amostragem é considerado alto em relação à sua utilidade e o valor que pode prover. Essa percepção é apoiada pela literatura. Em um artigo de 2007 para o Journal of the Southern African Institute of Mining and Metallurgy, o professor Richard Minnitt cita 4 estudos, por Carrasco e outros, que quantificaram as perdas associadas à amostragem incorreta e não representativa. Em um dos estudos, durante um período de 87 anos, em uma grande planta de cobre no Chile, calcularam que a amostragem incorreta resultou em uma perda de 2,2 bilhões de dólares.
juntamente com decisões operacionais incorretas na planta e exploração subóptima do depósito. Esta apresentação se concentrará no valor ou utilidade da amostragem correta e como isso beneficia o usuário final. Em nossa experiência, descobrimos que a maioria dos sites reconhece que a amostragem é necessária. No entanto, muitas plantas não apreciam o valor da amostragem correta e o impacto que esta tem no desempenho de sua operação. Coletar uma amostra é fácil, mas coletar uma amostra corretamente depende de um pouco mais de trabalho. Uma amostra correta deve ser representativa e deve estar em conformidade com as especificações e diretrizes da TOS, Teoria da Amostragem, especificadas em normas como ISO ou AMIRA e recomendações de consultores independentes. Uma amostra representativa deve representar as propriedades do fluxo, de tal forma que a análise da amostra permitirá informações precisas sobre as propriedades do material. Para obter uma amostra representativa com equipamento mecânico de amostragem, uma série de critérios precisam ser cumpridos. Alguns deles são: o amostrador deve ser capaz de coletar um corte completo e limpo de todo o fluxo do processo, uma geometria correta do cortador e das facas de corte, com aberturas adequadas em relação ao tamanho da partícula do material. O cortador deve se movimentar a uma velocidade uniforme. O cortador não deve causar restrições à passagem de amostra, deve ser autolimpante e deve ter capacidade suficiente para evitar backflow ou refluxo. O cortador deve estacionar completamente fora do fluxo quando não estiver em operação. O desenho do amostrador deve garantir que não haja perda de amostra ou contaminação da amostra. Em suma, o amostrador deve permitir a todas as partículas do fluxo a mesma probabilidade de fazerem parte da amostra. O slide anterior descreveu os requerimentos para um equipamento individual de amostragem para a coleta de amostras representativas. Entretanto, na maioria dos casos, são necessários vários equipamentos e componentes para permitir uma amostragem representativa, ou seja, um sistema de amostragem. É importante lembrar que para um sistema de amostragem produzir uma amostra representativa, cada componente do sistema deve ser capaz de extrair ou permitir uma amostra representativa. A complexidade adicional de um sistema de amostragem de vários estágios requer a geração de procedimentos de amostragem que delineiam uma solução teórica do processo de amostragem. Uma vez definido o procedimento, é feita a seleção do equipamento, considerando tanto o procedimento quanto limitações como layout e propriedades do material. É importante também considerar modificações na operação da planta no futuro e incluir flexibilidade no projeto do sistema de amostragem para permitir as futuras modificações. Um sistema de amostragem deve ser adaptado à aplicação e não o contrário. Equipamentos off-the-shelf muitas vezes requerem que o processo seja adaptado ao equipamento. Para determinar como, do ponto de vista do processo,
o sistema de amostragem atingirá seu objetivo, devem ser realizados procedimentos de amostragem para definir os equipamentos. O procedimento de amostragem pode ser bastante complexo, pois simula todo o processo de amostragem, fornecendo dados como massa da amostra esperada em cada etapa, juntamente com o tempo de processamento. É uma ferramenta muito valiosa porque confirma e descreve como os requisitos de amostragem serão alcançados. Para conformar ao procedimento de amostragem e permitir uma amostra correta, agrupamos os componentes do sistema de amostragem em 3 grupos principais. Cada grupo é considerado igualmente valioso. Em primeiro lugar, temos os equipamentos de amostragem, que inclui amostradores primários, secundários e terciários, juntamente com coletores de amostras, britadores, chutes e tanques. O segundo grupo de componentes é em relação ao transporte de materiais, que permite a alimentação das amostras coletadas à próxima etapa de amostragem, a um fluxo constante e que permitem a coleta de inúmeros incrementos suficientes em cada etapa de divisão das amostras. Por exemplo, na divisão contínua de incrementos primários, a norma ISO 3082 para minério de ferro recomenda um mínimo de 4 a 5 incrementos secundários por incremento primário. Em terceiro lugar, temos o sistema de controle, que fornece a automatização necessária ao sistema de amostragem para alcançar a solução definida pelo procedimento de amostragem. A integração desses 3 componentes principais garante a obtenção de uma amostra correta. Esta apresentação foca apenas na amostragem de sólidos. Ao mostrar sólidos, temos uma série de desafios adicionais relacionados ao material, que podem ser difíceis de amostrar e transportar. Alguns são alta tonelagem, alto desgaste, múltiplos produtos com tamanhos de partícula variadas e material pegajoso. É importante ressaltar que precisamos entender as propriedades do material e quais considerações precisamos fazer para fornecer as melhores condições para a amostragem correta do material. Por exemplo, do ponto de vista do procedimento, quanta amostra precisamos para viabilizar a análise das características relevantes do material. Para materiais pegajosos ou com alto teor de argila, não recomendamos o uso de amostradores rotativos, apenas lineares, com provável aumento nas aberturas das facas de corte acima do mínimo 3 vezes o top size. Tomando em conta o procedimento de amostragem definido e propriedades do material, qual é o espaço necessário para permitir o layout do sistema de amostragem de acordo com o procedimento, gerar uma quantidade adequada de amostra e, em seguida, devolver os rejeitos das amostras de volta ao processo. Quanto maior a partícula e maior fluxo, maior espaço será necessário. O sistema de amostragem de sólidos apresenta uma série de desafios adicionais e são tipicamente mais complexos do que um sistema para polpa. Acima, um layout típico de um sistema de amostragem de sólidos, incluindo a amostragem primária e secundária,
transportadores de transferência de amostras e rejeitos, alimentadores, britagem, coleta de amostras e sistema de controle com PLC. Os tipos comuns de amostradores para sólidos incluem amostradores lineares de corte transversal, amostradores crossbelt, amostradores rotativos como Wesens e Arquais, amostradores especiais como amostrador de placa deslizante para aplicações de alto teor de umidade e os amostradores compactos como os divisores rotativos. Dois dos amostradores primários mais comumente usados são o linear de corte transversal e o amostrador crossbelt. Entretanto, o amostrador crossbelt é especificamente excluído da norma ISO 3082, versão 2017, para amostragem de minério de ferro. Na imagem podemos ver um amostrador linear de corte transversal, o mais comum, no slide com cortador tipo reverse spoon, ou colher invertida. Uma configuração alternativa envolve o uso de amostradores lineares com cortadores com movimento em linha ou paralelo à correia. Esses amostradores requerem menor altura para o espaço necessário, requerem menor altura, mas o espaço necessário em frente do head shoot da correia pode ser considerável dependendo do curso do cortador. Amostradores rotativos ou Wesens são mais compactos do que um linear, mas têm limitações em relação à abertura das facas de corte e sua velocidade máxima é menor em relação à velocidade máxima permitida para amostradores lineares. Ou seja, em muitos casos, coletam incrementos de massa maior que amostradores lineares. Os Wesens não são recomendados, como dito antes, para amostragem de materiais de alto teor de umidade. Existe também uma gama de tipos de acionamento que são empregados. Acionamentos elétricos são preferidos para equipamentos de amostragem, pois permitem uma velocidade constante e uniforme do cortador. A seleção do método de transmissão é geralmente baseada na taxa horária do fluxo, com transmissão por correia selecionados para o serviço mais pesado, ball screw e transmissão por corrente usados para serviços médios e leves. Outros tipos de acionamento existem, mas normalmente não são recomendados. As unidades hidráulicas são problemáticas a baixas temperaturas ambientes e tipicamente requerem bastante manutenção. As unidades pneumáticas precisam de um suprimento de ar confiável para permitir uma velocidade uniforme do cortador. Quando as amostras não podem ser transferidas diretamente para o laboratório, coletores de amostras são frequentemente utilizados para coleta
e armazenamento das amostras compostas enquanto esperam transporte para o laboratório. Coletores de amostras ajudam a evitar a perda de material e umidade ou contaminação das amostras. Alimentadores fornecem uma alimentação uniforme das amostras e de duração suficiente aos amostradores subsequentes. Podem ser planos ou com roletes e podem incluir uma série de instrumentos de segurança e de análise, como umidade ou granulometria. Correias transportadoras são utilizadas para o transporte rápido de amostras e rejeitos das amostras de um ponto a outro, mas não são geralmente utilizados como alimentadores de correia entre as diversas etapas de amostragem. Utilizamos também alimentadores especializados como reversíveis ou tipo shuttle para descarga do material ou 2 ou mais pontos. Muitas vezes existe pouco espaço ou pouca altura disponível para o sistema de amostragem. Nesses casos, muitas vezes é importante incluir sistemas de transporte vertical de amostras. O skip hoist é uma boa alternativa para o transporte vertical de amostras, pois consegue elevar a amostra completa em uma única operação. Elevadores de caçambas devem ser usados apenas para transporte de rejeitos. Não devem ser usados para transporte de amostras, pois permitem perda de material. Os sistemas de controle precisam ser personalizados a cada aplicação e podem incluir gabinete NEMA 4 ou NEMA 4X, uma gama de PLCs e HMIs, CCM e também conectividade com DCS via Ethernet. O design e desenvolvimento desse sistema de controle são feitos internamente por nossa engenharia e incluem descrições funcionais e manuais também, e testes de fábrica em conjunto com o equipamento. O sistema de controle é fundamental para garantir a conformidade com o procedimento de amostragem definido. Darei exemplos agora de projetos, alguns projetos em que foram utilizados os componentes anteriores. No projeto Utah Point, na Austrália, o primeiro projeto que citamos para uma estação de carregamento de navios na Austrália Ocidental. Esse projeto apresentou um desafio único, já que o carregador de navios é usado para carregar uma variedade de produtos diferentes, com tamanhos de partículas diferentes. Através de discussões com o cliente, foi decidido que a ISO
3082 formaria a base do procedimento de amostragem para todos os produtos, por ser a norma de amostragem mais rigorosa. O procedimento indicou que 3 estágios de amostragem seriam necessários, além da redução de tamanho das partículas após o amostrador secundário, e que seriam necessárias amostras para análise química e granulométrica. O procedimento de amostragem foi desenvolvido para mais de uma dúzia de cenários diferentes para demonstrar a conformidade com a norma ISO 3082. A partir disso, foi desenvolvida uma descrição funcional que formou a base do sistema de controle. Neste projeto foram usados 3 tipos de amostradores lineares. O primeiro é o amostrador com cortador tipo reverse spoon ou colher invertida. O amostrador secundário com cortador de fundo basculante e o amostrador terciário com 2 cortadores horizontais. Vários alimentadores de correia foram usados nesse projeto. A flexibilidade do sistema foi alcançada utilizando correias de velocidade variável. Isso foi feito para permitir que materiais diferentes carregados com vazões diferentes na correia principal alcançassem o cumprimento do procedimento de amostragem. Além disso, para evitar a britagem de material menor, um alimentador de correia reversível curto foi usado para desviar produtos de menos 32 milímetros do britador. Todas as correias são controladas pelo sistema de controle com PLC. Um dos maiores desafios enfrentados nesse projeto foi a altura limitada. Para superar esse desafio, um skip hoist foi usado para transferir a amostra secundária até uma altura adequada para alimentação ao britador e posterior à amostragem terciária e coleta das amostras. O skip hoist foi escolhido em vez de outros equipamentos de transporte vertical, como elevador de caçambas, pois é capaz de transferir a massa completa da amostra secundária ao britador em uma única operação. Elevadores de caçamba são equipamentos úteis apenas para transferir rejeitos de amostra de volta à correia principal. As amostras finais são coletadas em um coletor de amostras rotativo de 8 recipientes, com selos para minimizar modificações no teor de umidade e contaminação das amostras. Este projeto entregou valor ao usuário final na forma de um único sistema de amostragem automatizado compatível com a norma ISO 3082 para processar uma gama de diferentes produtos com diferentes tamanhos de partículas. A estação de carregamento de navio já estava completamente construída antes da consideração de uma torre de amostragem para o porto. E era um projeto de expansão brownfield, ou seja, não havia muito espaço ou altura disponível para a estação de amostragem. Em vez de comprometer os requisitos de amostragem para o projeto, foram utilizadas soluções mecânicas nas formas de skip hoist e alimentadores personalizados para alcançar o procedimento de amostragem requerido. O sistema de amostragem continua operando com mínimas necessidades de manutenção.
O segundo projeto é uma planta de britagem produzindo minério de ferro embarcado direto, ou DSO, Direct Ship Ore. Este sistema de amostragem também foi projetado para conformidade com a ISO 3082. Um projeto de expansão posterior aumentou a capacidade para 500 toneladas por hora, processando ambos lump ore de menos 40 milímetros e finos de menos 12 milímetros. O sistema de amostragem era necessário para verificar a qualidade do material que estava sendo enviado ao porto para embarque. O procedimento de amostragem indicou que um sistema de 2 estágios com coletor de amostras seria necessário. O usuário final também precisava do sistema instalado em pouco tempo, então uma solução modular e fácil de instalar era necessária. Para lidar com a pouca altura disponível, um cortador de fundo basculante foi utilizado para o amostrador primário. Os incrementos primários são transferidos ao amostrador secundário através de um transportador e alimentador único personalizado. Transportadores em um sistema de amostragem, diferente dos alimentadores de amostras, são usados principalmente para transferência dos incrementos ou rejeitos rapidamente por distâncias mais longas. Para este projeto, utilizamos uma correia de transporte de dupla finalidade para transferir os incrementos primários a uma velocidade por a maioria do caminho até a torre de amostragem e depois a uma velocidade lenta para a alimentação dos incrementos ao amostrador secundário, permitindo alcançar a quantidade necessária de cortes secundários por terciário. De cortes secundários por primário. Semelhante ao primeiro projeto apresentado, a peça final do quebra-cabeça do sistema de amostragem foi um sistema de controle adequado para poder traduzir os parâmetros necessários do procedimento de amostragem à operação do sistema. O sistema de amostragem foi projetado, fabricado e testado em 3 meses. Inclui 2 estágios de amostragem, transporte de amostras e rejeitos, coletor de amostras e um sistema de controle com PLC. Isso permitiu, então, que o usuário final começasse a verificar a qualidade do seu produto no local, em vez de depender de feedback do porto. Incluímos como terceiro projeto um localizado no Brasil, que é similar aos 2 projetos anteriores, na estação de carregamento ferroviário do Todd. Esse sistema foi também projetado para conformidade com a ISO 3082 para a coleta de amostras de minério de ferro, lump ore e sinter feed. Desafios para esse sistema incluíram altura e espaço limitado, já que o terminal foi projetado inicialmente para incluir apenas um amostrador primário. O sistema instalado inclui um amostrador primário linear de corte transversal, com cortador de fundo basculante, uma correia alimentadora, um amostrador secundário linear com cortador reverse spoon, ou colher invertida,
um amostrador terciário tipo divisor rotativo e uma correia de rejeitos. Esse sistema foi instalado em aproximadamente 20 anos atrás e informações recebidas e de que continua em plena operação. A utilização de um divisor rotativo como amostrador terciário permitiu a divisão das amostras e consequente armazenamento das amostras finais no mesmo equipamento. Em resumo, o projeto de um sistema de amostragem deve levar em conta inúmeras considerações, incluindo normas de amostragem aplicáveis, especificações do projeto, propriedades do material e limitações mecânicas. A utilização desse sistema de amostragem robustos, confiáveis e metalúrgicos para gerar amostras representativas é fundamental para o manejo bem-sucedido de qualquer planta de amostragem mineral ou estação de carregamento. Um sistema de amostragem correto precisa integrar o equipamento de amostragem e demais manuseio de materiais através de um sistema de controle baseado em PLC para que o procedimento de amostragem seja alcançado. O valor proferido por uma estação de amostragem correta é realizado na forma de dados mais úteis, o que leva a decisões melhores tomadas em relação à operação da planta e a uma redução de perdas financeiras diretas. Obrigado. Neste slide incluímos informações de contato, tanto meu como do meu colega Alex Poe, o telefone aqui no Canadá, como também e-mails. Agora estamos abertos para perguntas. Por favor, enviem qualquer pergunta que tiver, ou se não, podem enviar perguntas ou pedidos de esclarecimentos futuros aos nossos e-mails. How was it? Obrigado a todos que participaram da palestra. Para contatos comigo diretamente, por favor, enviem e-mails para rherzog@heathandshore.com. Meu telefone no Canadá seria mais 647-669-4592. Obrigado pela presença e esperamos ouvir de vocês em futuro próximo.